Bom dia, meus irmãos, bom dia a todos que estão conosco, que a graça do nosso Deus seja derramada sobre todos nós. Muito bom iniciarmos a semana juntos, aqui reunidos na igreja, vocês aí em casa, e podendo então realizar a escola dominical, escola tão importante para as nossas vidas, tão importante começarmos bem a semana na presença do nosso Deus, em oração. E vamos pedir que Ele tenha misericórdia da nossa vida, que Ele nos abençoe, para que esse domingo seja aproveitado ao máximo. Cada momento que nós estaremos aqui juntos, reunidos, em torno da palavra do nosso Deus, que possamos aproveitar, estarmos aí dispostos a aprender mais e mais, concentrados neste propósito de crescermos na graça, no conhecimento, na sabedoria vinda do nosso Deus. A gente sempre está em constante aprendizado, sempre aprendendo, sempre aí pedindo a Deus que Ele tenha misericórdia de nós. E eu convido você que feche seus olhos, vamos falar com o nosso Deus, agradecer a Ele pela semana que Ele nos concedeu. Não sei como foi sua semana, como sempre a nossa muito corrida, mas graças às suas misericórdias, tivemos uma semana muito produtiva, muito abençoada, debaixo da proteção do nosso Deus, debaixo da presença constante, essa presença inseparável. E graças a Deus que podemos estar aqui nesta manhã juntos. Então, feche seus olhos e nós vamos fazer uma oração inicial, agradecendo ao nosso Deus por mais esse domingo tão lindo que Ele preparou para nós. Senhor, muito obrigada, meu Pai, porque o Senhor nos concedeu uma semana onde trabalhamos, desenvolvemos tantas atividades, ó Pai. Muito obrigada porque em nenhum momento o Senhor nos deixou sozinhos. Não estivemos, ó Deus, sozinhos. Obrigada porque a Tua presença, ela é protetora, ela é maravilhosa. A Tua presença nos dá a paz, nos dá o amor, o perdão. Muito obrigada, Senhor. E obrigada pelo privilégio que é podermos estar aqui reunidos nesta manhã de domingo, iniciando a semana, buscando, Senhor, a Tua orientação, buscando crescer, Senhor, na Tua palavra, crescermos, ó Deus, no Teu conhecimento, como corpo de Cristo, como membros, ó Deus, da família da fé. Ajuda-nos, ó Deus, para que a gente tenha um domingo muito feliz, muito abençoado, que tudo aquilo que nós fizermos, ó Deus, redunde na glória do Senhor, redunde, ó Deus, no nosso crescimento, nosso amadurecimento espiritual, que a gente possa estar todos, ó Deus, todos nós dispostos a crescermos e a aprendermos mais e mais de Ti, meu Pai. Muito obrigada porque o Senhor está conosco aqui, está nos lares de todos aqueles que estão participando desta escola dominical conosco. Abençoe as nossas vidas, ó Deus. Guia-nos nos Teus caminhos. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Vamos cantar, meus amados. Bom é estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar o Seu santo nome. Tempo para isso? Tempo para louvarmos a Deus num só amor, num só espírito, numa só comunhão. Vamos nos colocar em pé e vamos cantar com bastante alegria. De manhã a voz não é aquela Brastemp, né? A minha então ainda fica falhando e muito. Mas o que importa aí é a sinceridade do nosso coração. E como é bom. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor, gente. Isso é motivo de alegria, aquela alegria verdadeira. Como é bom podermos estar juntos. Vamos cantar esse cântico de louvor a Deus. Vamos lá? Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar Seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso,
aqui. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar. Deus venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Amém. Que Deus venha nos abençoar. Os irmãos podem se assentar. Como é bom termos essa união, né, irmãos? Como é bom estarmos aí debaixo da presença do nosso Deus, desfrutando dessa união tão maravilhosa, que só quem, né, é filho de Deus, só aqueles que estão ligados é que podem sentir esta união. Eu convido aos irmãos que abram, qual é o versículo da semana? Isaías, ótimo. Isso, Lídia. Isaías, abram as suas Bíblias no livro de Isaías. Então, ó, quem tem dificuldade, então vai lá em Salmos. Aí, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares e Isaías, ok? Então, Isaías no capítulo 9, nós leremos até o versículo 7, tá? Nós não faremos a leitura do capítulo todo. Como vocês sabem, então, durante esses 2 últimos meses do ano, nós estaremos reservando textos que falam sobre o nascimento de Jesus. E aqui em Isaías, Jesus não havia nascido ainda, né? É uma profecia que viria o Messias tão esperado, o Filho de Deus, viria ao mundo, né, em forma de homem. Então, Isaías capítulo 9, no versículo 6 nós falaremos juntos, ok? Então, Isaías 9 diz assim, ó: mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda a bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Juntos, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz.
para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Palavra do nosso Deus, profecia da vinda do Messias, aquele povo que estava cansado, vivendo sobre julgo, vivendo aí com os ombros, decaídos, todos oprimidos. E Deus maravilhosamente enviaria seu Filho, Jesus Cristo, para salvar, para libertar esse povo, da sua escravidão. E Ele morreu por nós, Ele veio por nós também, Jesus Cristo. Nós fazemos parte deste povo. Ele será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Vamos falar novamente o versículo 6 para ficar bem fixado aí, Estudar é isso mesmo, é memorizar. Vamos lá? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o seu governo está sobre os seus ombros. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da paz, nosso Deus maravilhoso. E para esta semana, eu convido aos amados que abram as suas Bíblias no Evangelho de Lucas. Evangelho esse que narra aí com tanta clareza o nascimento de Jesus. Muito lindo. Lucas capítulo 1, versículo 30. Nós falaremos então a fala do anjo Gabriel quando se dirigiu a Maria. Olha que notícia, Dá medo, pavorosa, mas maravilhosa. O anjo chega para Maria e diz a ela. Então, Lucas capítulo 1, versículo 30 é o texto que nós leremos e meditaremos durante essa semana. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Esse é mais simples, um texto mais curto, mas muito profundo também. Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Como a gente viu no nosso estudo da semana passada, quantas vezes aparece, vamos ver para os nossos alunos que estiveram aqui, quantas vezes aparece essa expressão, não temas, na Bíblia? Isso, foi aí uma curiosidade que nós trouxemos. A Bíblia, ela traz pra gente 365 vezes essa expressão, não temas, E essa é uma delas. Então não temas, o anjo chega para Maria e fala: não temas, porque você achou graça diante de Deus. E realmente foi uma mulher bem-aventurada, tendo o privilégio e a responsabilidade tão árdua de carregar aí no seu ventre Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, para essa semana, Lucas 1:30, à noite voltaremos em Isaías no capítulo 9, ok? Versículo 6. Vamos cantar mais uma vez? O hino de número 153, Amparo Divino. Essas mãos maravilhosas do nosso Deus, que nos conduzem, que nos guia, que nos ampara. Se não fosse as mãos do nosso Deus, estaríamos ainda andando cada um por si, desgarrados. Mas essa é a mão do bom pastor, que apacenta as suas ovelhas, que vai lá e coloca-as todas dentro do rebanho. Mãos maravilhosas, mãos aí que do nosso coração deve sair a nossa gratidão. Essa mão maravilhosa. Hino de número 153 do Novo Cântico, Amparo Divino. Ao som do piano nós nos colocaremos em pé e vamos cantar esse hino de louvor a Deus. Vamos lá? Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão frágil sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar jamais um passo sem teu amparo, Cristo meu Senhor.
com tua mão, segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. Quando voltares lá dos céus descendo, segura bem a minha mão, Senhor, e meu Jesus, conduze-me contigo para onde eu goze o teu eterno amor. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Mãos maravilhosas do nosso Deus, louvado seja o seu nome por essas mãos que nos abençoam, mãos que nos conduzem, que nos orientam, que nos exorta também e nos disciplina também, como o bom pastor que ele é. Louvado seja o seu nome. Amados, essa semana nós temos 2 em 1, 2 aniversariantes, que um só. Aniversário de casamento dos nossos irmãos Ederli e Ieda. Eles completarão 28 anos de união conjugal no dia 21 de novembro. Então, os nossos irmãos Ederli e Ieda estarão aí completando no dia 21, 28 anos de união conjugal. Então, eu vou chamar o pastor que já venha aqui fazer essa oração pelos nossos irmãos. Se você faz aniversário, escreva aí nos comentários, né? Nós estaremos orando por você também durante essa semana, ok? Então são os aniversariantes da semana, Ederli e Ieda, por 28 anos de união conjugal. E depois dessa oração, nossas crianças já estarão indo para a salinha e nós estaremos aí recebendo a lição nessa escola dominical, ok? Amados, orem pelo nosso musical, enquanto o pastor vai se acomodando aqui. Sexta-feira nós estamos ensaiando todas as sextas-feiras. Nessa última sexta-feira já fizemos uma foto aí para providenciarmos os convites, né, para o musical, que será no dia 20 de dezembro. Então, já deixa reservado essa data na sua agenda, não marque compromisso nenhum. Dia 20 de dezembro, nós faremos, para a graça, para a glória do nosso Deus, o musical de Natal. Então, deixa essa data reservada. Ore por nós, porque nós não somos profissionais, na verdade não tem nenhum profissional, mas o musical ele será transmitido também. Então, para aqueles que moram em outro estado, só quem mora em outro estado que vai dar desculpa de não poder vir. Quem mora aqui nas redondezas pode vir sim, sua presença será muito bem-vinda aqui no nosso meio, dia 20 de dezembro. E ore desde já pelo musical, ok? Passo a palavra para o pastor, que estará fazendo essa oração pelo Ederli e pela Ieda. E as crianças depois já estarão se dirigindo para a salinha. Que Deus abençoe a todos nós. Bom dia, meus irmãos. Veja se o laptop não está aparecendo aqui, por favor. Aqui, tá ok? Tudo bem aí? Pode suspender um pouquinho mais, aí só tirar essa ponta aqui, ó. Tá? Tá. Meus irmãos, a Márcia não lembrou talvez de falar para vocês que nós no início do ano tivemos uma reunião. Eu também não me lembrava disso não. Foi no sentido de divulgar o musical de Natal, né? Em tempos de pandemia a gente sabe que nosso auditório está resumido a um percentual que é proporcional ao que comporta, não é, o nosso ambiente aqui de culto. Então, lembrando disto, eu não sei também se aquela distribuição presencial, se as pessoas vão receber, não sei que a gente ponha na caixa dos correios, como nós fizemos em outras épocas. Mas, caso nós venhamos a imprimir convites, eles serão muito úteis se nós levarmos, não é,
os nossos condomínios, para os nossos vizinhos, para o nosso trabalho e distribuir entre essas pessoas lá, porque aí fica muito mais eficaz, né? Então, só lembrando esse detalhezinho aí, porque período de pandemia tudo muda, tudo é diferente, não é? Eu convido os irmãos aqui, por gentileza, antes de mais nada eu quero comentar, já comentei vocês aqui, os que estão aí ligados a nós, conectados na nossa escola dominical de hoje. Então, convido meus irmãos que abram as suas Bíblias em Romanos 13. Nós vamos ler de... É a oração. É verdade. Pela Ieda, pelo aniversário de casamento, e aí as crianças poderem... É verdade. Desculpa, gente, a pressa, porque eu sei que hoje... Alguém aqui já votou hoje? Já? Que bom. Quem não votou ainda deve sair daqui e fazer isso, né? Então, eu estou pensando nisso também. A Ieda e o Deli não estão aqui, mas as crianças estão. Vem, vamos orar aqui para... Pode vir, vamos orar. Vocês vão para a salinha? Vem. Vem, Lucas. Vem, Lolô, Elica. Estão acostumados a vir na frente no culto, né? Tá bom, vamos orar, tá bom? Isso, Gabriel. Do dia não está hoje aqui não, né? O Bruno e a Luana votam lá em Pederneiras. Então foram para lá cumprir o seu papel, né? De cidadãos. Vamos falar com o Papai do Céu, Gabriel? Vamos orar? Lucas, vamos fechar os olhinhos, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e bom Pai, graças te damos por esta manhã. Graças te damos, Senhor, por essas crianças que o Senhor nos colocou na nossa vida e na nossa igreja. Que o Senhor as abençoe, ó Deus, em tudo, falando ao seu coraçãozinho. Abençoa também, Senhor, nosso Deus e Pai, o casal Ieda e Ederli, ó Deus, nesta semana em que comemoram mais um ano de união conjugal. Que o Senhor seja com eles, confinados esses meses todos, ó Deus, por causa deste período complicado. Que o Senhor os assista em tudo, supra suas necessidades espirituais e os fortaleça. Também a sua união, radicando-a cada vez mais, ó Deus, criando raízes cada vez mais profundas, uma vez, ó Deus, que nós aprendemos que esta união conjugal tem um caráter indissolúvel, que o Senhor tenha misericórdia deles. Abençoa também, ó Deus, todos os irmãos na fé, toda a igreja, todos aqueles que hoje sairão das suas casas, irão até as urnas para escolher os nossos representantes municipais. Tem misericórdia, Senhor, da iluminação, da sabedoria. Ajuda-nos, sobretudo, na meditação da Tua Palavra nesta manhã. Nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode, quem é que vai com elas hoje? Carlos, vai, minha filha, lá então. Meus irmãos, como eu já estava me antecipando aqui, gostaria que um diácono, se possível, já está aqui, não está atrás de mim. Romanos 13, de 1 a 7, meus irmãos. Abram aí as suas Bíblias. Quem não tem tanta habilidade assim com a Bíblia, é fácil, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, sexto, Novo Testamento, tá? Todos já encontraram aí, meus irmãos? Quero acompanhar o texto que eu vou fazer, cuja leitura eu farei nesse momento, por favor. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenança de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos,
não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Que Deus, em sua infinita graça, nos abençoe, meus irmãos. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nós temos os nossos limites, nós temos, ó Deus, a nossa fragilidade, a nossa natureza pecaminosa, muitos fatores externos, ó Deus, que constituem muitas vezes obstáculo para a assimilação e aprendizado da Tua Palavra. Rogamos por misericórdia que o Senhor, ó Deus, fale ao nosso coração, gravando os Teus ensinos na nossa vida, tendo misericórdia de nós. Dá tranquilidade aos que ainda não votaram, que, ó Deus, este momento seja um momento reflexivo, de, ó Deus, concentração, um momento adequado. O Senhor dirigirá a mente de cada um naquilo que há de fazer no momento, do Teu momento, ó Deus, e para Teu louvor, para a Tua honra e para a Tua glória. Agora, Senhor, nós imploramos que o Senhor nos livre de todo e qualquer pensamento que possa constituir-se em obstrução para o nosso aprendizado e edificação. Rogamos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, na nossa introdução de hoje, eu digo o seguinte, que eu acredito, meus irmãos, que todos nós sabemos qual é o tipo de relação que deve existir entre igreja e Estado enquanto instituições. Em linhas gerais, uma instituição, igreja ou Estado, não pode interferir na vida da outra, não é? Exercer domínio sobre a outra. Claro que tratar aí esse assunto não é uma tarefa muito fácil, não, porque as leis civis, de qualquer modo, acabam atingindo a igreja como instituição, repito, viu? Não está em foco a questão de cidadãos aqui. Estou trabalhando com a relação igreja e Estado, certo? Então, enquanto instituição, a igreja sofre, não é? Por causa de, ou sofre, ou de qualquer modo, esse sofrer, entenda-se por, é afetada, não é? Acho que a palavra afetada cabe melhor aqui, é afetada por decisões, por leis que são criadas, decisões que são tomadas desde a instância superior, né, que vem lá do governo até as nossas regiões, até o município, não é? Aí sim, eu ponho entre parênteses aqui, seja beneficiando a igreja ou trazendo algum malefício para ela. O contrário geralmente não acontece, porque a igreja não tem poderes. Repito, como instituição, a igreja não tem poderes para estabelecer leis no país, no município, ou até modificá-las. A igreja não tem poderes para interferir no funcionamento do Estado. Oi, Murilo, vai lá com as crianças, lá já estão lá atrás esperando você. Vai lá, menino, vai lá. Tudo bem? Toca aqui, ó. Graças a Deus, vai lá. Tia Carlos, olha só. Tia Carlos. Tudo bem, Paula? Tudo bem? Você que está olhando para você. Que bom. Então a igreja não tem poder para estabelecer leis e modificar leis em questões de Estado, não tem. Mas, se esta delicada e instável separação existe, aí eu entro com algumas perguntas para vocês. Qual deve ser o nosso comportamento? Comportamento individual, já que a igreja não pode chegar lá e falar assim, olha, nós como igreja não acreditamos, não cremos nisso aqui, o governo decidiu, estabeleceu essa lei e nós não vamos acatá-la. A igreja não pode fazer isso. Como é que nós vamos fazer? O caminho seria simplesmente desobedecer às leis que são estabelecidas pelas autoridades civis? Ou, por outro lado, admitir sem qualquer restrição as decisões que ferem frontalmente a vontade de Deus, prescrita na sua palavra? Tem muitas decisões aí sendo cozinhadas, né?
Então estão em banho-maria lá no Congresso. E por que estão demorando? Geralmente demoram mesmo, mas algumas demoram mais. Porque algumas delas afetam diretamente a igreja no quesito confessionalidade. E aí nós temos um problemão em alguns assuntos. Porque pastores, não vou falar vocês não, viu? Pastores já estão preparados para receber certas leis ou não acatando-as e sofrendo os ônus disso, ou, né, de algum modo, desorientando a igreja e recebendo leis para a igreja que afrontam a palavra de Deus, que é o que rege a nossa vida. Qual é a nossa única regra de fé e prática? A Bíblia. Se vier do Estado decisões que ferem a Escritura, vou dizer para vocês, certos pastores terão problemas muito sérios, eu creio que eu sou um deles. Né? Deus há de ter misericórdia. Aí os cristãos, a igreja precisa ficar preocupada não, porque aí, se o Estado vier em cima daquele pastor lá que não concorda claramente com determinada lei que fere a palavra de Deus, então ele vai responder por si, não vai responder a igreja, não vai responder por ela. E cada irmão vai se preparando aí, porque segundo Jesus a tendência é que os dias se tornem cada vez piores. Não é? Mas ainda há uma outra pergunta. Diante das leis civis, nós seremos seletivos e vamos cumprir apenas o que nós julgamos não nos afetar em termos de fé e conduta? É simples assim? O assunto não é simples, o assunto é complexo e é claro, nós temos autoridades na igreja. No nosso caso, na Igreja Presbiteriana do Brasil, há autoridades que estão aí dando palestras, inclusive, sobre este assunto, porque há leis, como eu disse, que estão sendo tratadas, se vão ser aprovadas ou não, afetam diretamente a nossa confessionalidade, não é? E subjugam a igreja a um Estado que deveria ser laico, mas que acaba interferindo em termos religiosos naquilo que nós cremos, em como nós devemos nos portar, em quem nós somos. Então, isso aí não é um assunto fácil, não. Em outros momentos a gente pode trabalhar isto, mas vamos precisar de um pouco mais de tempo. Apesar da complexidade dessa relação, deste assunto, e considerando, meus irmãos, que na condição de cidadãos, que frequentemente precisamos eleger aqueles que nos representam, aqueles que fazem, modificam, revogam, cumpram leis, não é? Eles também têm que cumprir as leis que criam. Não é? Sem sombra de dúvidas, nós precisamos da orientação de Deus, sobre como é que nós vamos proceder em relação a todos aqueles que exercem alguma autoridade sobre nós, tratando a questão não na esfera institucional, igreja, mas no âmbito pessoal, procurando conhecer os preceitos bíblicos que nos oferecem orientações sobre esse assunto. Até porque, irmãos, vou dizer uma coisa, se alguma lei for baixada no Congresso, sancionada pela Presidência da República e que afetar a igreja de um modo geral, a IPB não deixará de se assumir o seu papel e se pronunciar. Vai criar-se um embate aí que Deus sabe no que vai resultar. Mas o Supremo Conselho está atento, como outras igrejas estão atentas a decisões que tramitam no Congresso, conversas de corredores do Congresso, porque há presbiterianos lá, há outros evangélicos lá e que sabem das intenções de outros que são ateus ou não têm qualquer compromisso com a igreja. Não tem. E esses assuntos vazam, vêm parar nos ouvidos das autoridades eclesiásticas e eles já começam a se preparar para a nossa defesa. Então o assunto não é nada fácil. Muito bem. Pensando nisso tudo que eu disse e considerando que hoje é um dia que muitos cristãos irão às urnas, né? Alguns aqui já foram, vamos refletir sobre então o que nos é dito aí em Romanos 13 e lembrar qual deve ser o procedimento do cristão em relação às autoridades civis. Nós vamos fazer isto em duas partes diferentes. A primeira delas é que está claramente posta pelo apóstolo Paulo quando ele diz que toda autoridade é instituída por Deus. Vocês devem estar lembrados
daquela ocasião em que a igreja lá no Velho Testamento pediu um rei a Deus. Outro dia eu fiz menção disso aqui, estão lembrados? Esse pedido foi feito a quem? Quem é que sabe? Alguém se lembra? Quem era o juiz, né? O grande juiz na época? O profeta Samuel. Era profeta e era também juiz. Então foram até Samuel e aí disseram para Samuel assim, bom, ele estava envelhecido, estava velho, e aí então ele havia constituído os seus filhos sobre Israel. Eu vou ler aquilo que eu transcrevi da escritura dizendo o seguinte, ó, tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. Ele não deixou de ser juiz, não. Ele os nomeou, porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes, se inclinaram à avareza, aceitaram subornos e perverteram o direito. Então, os anciãos de todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel. E lhe disseram, constitui-nos um rei sobre nós, para que nos governe, como todas as nações têm. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel, atende a voz do povo em tudo quanto diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Que coisa complicada, né? Era aquela época do governo teocrático e através dos juízes Deus governava o seu povo. O povo disse, não, nós queremos um rei de carne e osso, não é? Queremos um homem como as outras nações têm. Deus disse, atende o povo. Apesar de Deus não haver aprovado, como vocês viram aqui, ó, eles não te rejeitaram a ti. O que é que Deus diz? Rejeitaram a mim. E apesar de Deus haver reprovado a atitude do povo, não foram eles que escolheram o rei. Não foram. Observe ainda na continuidade o que o texto diz. Olha, quem quiser acompanhar, está em 1 Samuel 8, daí para frente, viu gente? 1 Samuel 8, daí em diante. Aí diz mais adiante, lá na frente no capítulo 9 agora, versículos 15 a 17, diz assim, ora, o Senhor um dia antes de Saul chegar, o revelara a Samuel dizendo, amanhã a estas horas te enviarei um homem da terra de Benjamim. Então Deus envia Samuel para ungir o rei. Saul estava buscando rebanhos do seu pai que havia se perdido, e então Deus providenciou para que eles se encontrassem. Então antes que Saul chegasse no local que Deus revelou a Samuel, então Deus disse para Samuel, a estas horas amanhã te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás príncipe sobre o meu povo de Israel. Deus se agradou do desejo do povo? Sim ou não? Não. Mas quem estava agora tomando a decisão de ungir um rei? Deus. Quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse, eis o homem que eu já te falara. Ele dominará sobre o meu povo. Então, a parte que não nos cabe aqui é tentar entrar na cabeça de Deus e perguntar, mas se o Senhor não aprovou, por que o Senhor decidiu atender? Não é? Deus tem propósitos em tudo, não é? O que nós queremos aprender nesse momento é que não há autoridade que não seja instituída por quem? Por Deus. Nenhuma autoridade, mesmo aquelas que contrariam a Deus, que foi o caso de Saul aqui, que foi uma tragédia na história de Saul, primeiro, e já foi um grande problema. Além dessa história tão conhecida, meus irmãos, há outros textos que mostram o fato de que Deus não apenas institui o rei, coloca o homem lá, como também governa sobre ele. Deus conduz os seus passos. Lá em Provérbios 21:11, podem abrir aí ou colocar nos comentários para que as pessoas acompanhem. Vou ler 3 textos. Então ponham para mim, por favor, aí, gente, olha. Provérbios 21:1, Salmo 22:28 e depois Provérbios 8:15 e 16, tá bom? Vou repetir. Provérbios 21:1, Salmo 22:28 e Provérbios 8:15 a 16. Então, o que é que diz aí em Provérbios 21? Como o ribeiro de águas
conhecido, né? Assim é o coração do rei nas mãos do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Não é? Agora, lá em Provérbios 22, 28 diz: pois do Senhor é o reino, é Ele quem governa as nações. É um salmo messiânico, mas que também se aplica a este governo transitório e temporário aqui das nações, não é? Porque haverá um dia em que Deus, na pessoa do Filho, virá e todas as nações e todos os reis se prostrarão diante do Senhor. Basta lembrar também das palavras do apóstolo Paulo: todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Até o maldoso e lembrado Hitler, né, que destruiu milhões de vidas aí, é claro que não sozinho, né? Teve seus colegas que o ajudaram nesse massacre que marcou a história. Bom, Provérbios 8, 15, 16 diz: por meu intermédio reinam os reis, e os príncipes decretam justiça. Por meu intermédio governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Então, alguém tem dúvidas sobre como Deus estabelece as autoridades e governa através delas? Alguém tem dúvidas sobre esse assunto? Eu li alguns textos só, gente, só alguns, não é? Porque se fosse selecionar, nós só íamos ler textos bíblicos aqui. Não ia caber qualquer comentário que já deveria ser suficiente, é claro. Bom, outro fator muito importante a ser destacado nesta questão de que Deus é quem institui, é que Paulo, ao utilizar a expressão aí no texto de Romanos, ministro de Deus, a palavra ministro é utilizada na igreja, né? Vem da palavra que nós usamos para liturgia, inclusive, né? Então a palavra que é aplicada a nós, pastores, a palavra que é aplicada no contexto eclesiástico, porque nós devemos um serviço que no final a prestação de contas será dada a quem? A Deus. Então, quando Paulo usa a expressão são ministros de Deus, ele está ensinando que antes destas autoridades prestarem um serviço à sociedade e ao povo, elas são servas de Deus, e como tais, devem antes, como eu acabei de dizer, prestar um serviço a Deus. Este é o sentido de ministro de Deus. As autoridades não estão, nem temem a Deus, há muitos ateus, etc. Elas deveriam ser servas de Deus. Deus as pôs lá, Deus as governa, Deus as controla. Mesmo que não aceite, mesmo que não reconheça, mesmo que negue a existência de Deus, não importa. Não importa. O apóstolo Paulo está dizendo que eles estão lá porque Deus os colocou e eles deveriam estar prestando, antes, acima de tudo, um serviço a Deus. Bom, além deste pressuposto fundamental, que é Deus que institui toda a autoridade, nos dias que Paulo escreveu a carta aos cristãos de Roma, por misericórdia de Deus, hein, gente? Porque numa época muito próxima houve uma intensa perseguição aos cristãos, até chegar os tempos do imperador Constantino, que se converteu, vou colocar isso entre chaves aqui, se converteu, falou: não, a partir de agora todos são cristãos, todos os cidadãos romanos são cristãos, o que foi uma catástrofe para a igreja, porque não havia diferenciação de conduta, em termos de fé e conduta, não havia. Isso estava ligado ao Estado, aí houve um problema, a fusão de Estado e igreja corrompeu a igreja, mas a igreja nestes dias aqui do apóstolo Paulo, por misericórdia de Deus, tinha um governo que favorecia esta obediência requerida no texto, aqui pelo apóstolo Paulo. Vejam lá de novo, versículo 1 do capítulo 13. Todo homem esteja sujeito às autoridades. E a razão que ele dá é esta: porque não há autoridade que não proceda, a razão primária, né? Não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas.
Meus irmãos, além disto, Paulo também está ensinando que, conquanto instituída por Deus, a autoridade foi estabelecida para agir pela preservação da vida, pela proteção do povo, para manter a ordem, a paz, aprovar o bom comportamento do cidadão e punir o infrator. A autoridade existe para isto. Governar o povo com sabedoria, não é? A palavra de Deus também coloca isso, né? Que o povo geme quando as suas autoridades, seus governantes governam mal, não é? O povo sofre, mas quando nós temos bons governantes, todos são favorecidos. Então, tudo isso pode ser observado, que eu acabei de dizer neste ponto, através do que Paulo diz lá no versículo 3. Transcrevi aqui, mas vou ler lá novamente aqui, ó. Os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Alguém poderá dizer assim, mas a gente tem procurado fazer o bem, mas nem por isso a gente recebe uma cartinha, né, um diploma pelo correio. Não é o que está em pauta aqui, não é? Você será preservado, você está cumprindo seu papel de cidadão, né? Então não haverá um diploma de honra ao mérito enviado para mim, meu nome, falar assim, parabéns, né, pelo mérito de ser um excelente cidadão, embora algumas cidades façam isso, né? Tem aquele, como é que eles chamam? Aquelas pessoas que são da cidade há muitos anos e recebem o título de cidadão. É cidadão? Ele, cidadão, né? Mas e nós não somos também? Nós todos somos. Mas por que recebe? Porque é antigo, porque de repente fez alguns benefícios, participou da construção da cidade, enfim, desenvolvimento e etc. Bom, por outro lado, Paulo não está ordenando os cristãos a que obedeçam a qualquer custo, não, gente. Isso é importante, hein? Paulo não está dizendo aos crentes, obedeçam a qualquer custo, a qualquer preço. Eu não preciso nem insistir sobre quais são os limites dessa obediência, porque na introdução eu já falei, não é? Eles estão vinculados, sobretudo, à obediência a quem? A Deus. A Deus. De outro modo, Paulo não qualificaria essas autoridades como ministro de Deus para o bem comum. Então, se há uma autoridade instituída por Deus e não está fazendo o bem, Deus pode ter outros propósitos aí, mas foi Ele que pôs, e Ele está governando. Este homem mau, esta mulher má, Ele está governando, não pense ela que está por conta, não. Houve ocasiões, por exemplo, que Deus usou reis de nações pagãs para disciplinar ou para punir o povo, a igreja no Velho Testamento. Foi o caso do Egito, da Assíria, foi o caso da Babilônia. Quem colocou o rei da Assíria lá? Deus. Quem colocou o rei do Egito? Deus. Deus não fala sobre o faraó, eu te levantei sobre o faraó. Quem instituiu o rei da Babilônia? Deus. Todos foram reinos opressores aqui. Isso é importante colocar. Não é? Embora Deus os tenha colocado, foram reinos opressores, e este poder para a obediência foi imposto pela força, não foi pela livre obediência dos cidadãos, não. Mas nenhum desses reinos foi autônomo, esteve fora do controle de Deus. Nenhum dos reis, embora muitos tenham dito, nenhum deles poderia bater no peito e dizer assim, eu sou dono, eu mando, eu tenho poder. Quantos disseram? Quantos proclamaram isso? E aqui eu vou citar um exemplo, né? Então observe que isto pode ser percebido, o que eu estou dizendo, em relação com base naquilo que o Senhor diz ao rei da Assíria, na ocasião em que ela foi usada como instrumento para disciplinar Israel. Vejam lá, em Isaías 10, 5 e 12, alguém coloque para mim, por favor. Deus está dizendo assim, olha, a vara da sua mão, que estava nas mãos do rei da Síria, a vara, antes disso, né? Ai da Síria, ai da Síria. Deus está dizendo, ai da Síria, cetro da minha ira. Todos sabem o que é o cetro, né? Todos sabem o cetro que o rei usa, não é?
cetro da minha ira. A vara da sua mão é o meu instrumento de furor. Por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra, ou seja, Deus terminado o seu processo, concluído o seu propósito, usando a Assíria e o seu rei, então castigará a arrogância do coração do rei da Assíria e a desmedida altivez dos seus olhos. Olha aí, Deus põe o rei, Deus conduz o rei a seu serviço, e ao mesmo tempo vira e diz assim: ai de vocês. Por quê? Porque eles estavam disciplinando um povo que era povo de Deus. Alguém fala assim: mas eu não entendo. Se Deus está usando a Síria, então Deus devia ser muito bem. Mas a Síria, o rei, eram rebeldes, eles não tinham qualquer compromisso com Deus. Quer um exemplo do Novo Testamento muitíssimo claro? Como Judas Iscariotes era chamado? Não tem nada a ver com a autoridade civil. Como ele era chamado? O filho da perdição. Muito bem, o filho da perdição. Mas quem é que o separou para que ele fosse e cumprisse o determinado desígnio de Deus? Quem foi? Bom, já disse, né? Determinado desígnio de Deus. Mas na cabeça de Judas ele estava fazendo tudo por conta própria. E ele foi responsável mesmo, e responsabilizado pelo que fez. Mas em nenhum momento Judas falou assim: agora Deus tem nada a ver com o que eu vou fazer. Então Deus vai ficar de fora, porque quem vai agir sou eu. Mesmo Satanás, que entrou no coração de Judas, eu tenho dito aqui na igreja que, em algum sentido, ele é servo. Em que sentido que ele é servo de Deus? O inimigo. Que sentido? Porque ele presta um serviço, afinal de contas, a quem? A si mesmo? A Deus. Vocês querem um exemplo bíblico? Recentemente falamos, reiteradamente falamos, quando ele quer tentar e destruir a vida de Jó. A quem ele vai pedir permissão? A Deus. Então Satanás nada faz em qualquer lugar do mundo e em qualquer situação, sem antes que Deus permitir que ele faça. Porque quem está governando não é o Satanás e não é o ser humano. Deus governa absolutamente sobre tudo e sobre todos. Bom, aqueles grandes reis do passado jamais deveriam pensar que o poder estava inteiramente nas suas mãos. Vamos lembrar de um caso terrível aqui. Complicado, né? Cabuloso o que aconteceu aqui. Aquela experiência do rei Nabucodonosor. Nabucodonosor se transformou num animal e viveu 7 anos no pasto, junto dos outros animais. Era um homem, era rei, com toda a sua pompa e poder. Por que aconteceu isto? Porque ele não admitiu a sua nulidade, não admitiu a glória e a grandeza do poder de Deus, não. Ele olhava para tudo que havia construído, batendo no peito e trazendo o mérito, todo o mérito para si. Olha aí, tudo que eu fiz. Ele não deveria dobrar o seu joelho e dizer assim: eu não seria nada se Deus não tivesse feito? Pois bem, a sua arrogância o levou a se transformar num animal, ser expulso para o campo e viver 7 anos no meio dos animais. Cresceram-se pelos, as unhas. Acho que deve ser daí, brincando, deve ser daí que surge a história do lobisomem, né? Que nada, lobisomem faz parte do mito aqui, né? É mito, na verdade, né? Mas se tivesse que encontrar base para isso, eu diria assim: eu creio que o primeiro lobisomem foi Nabucodonosor, eu diria, foi ele. Mas gente, delete isso aí. Finalizando esse tópico e cientes de que toda autoridade é instituída, e cientes também, meus irmãos, que que a parte que cabe a nós cristãos é sermos exemplo. Eu sublinhei isso aqui, a nossa parte é ser exemplo, modelo de cidadania e de cumprimento das leis. Esse é o ponto que vem a seguir, no nosso segundo tópico, no que diz respeito à sujeição às autoridades. Então o primeiro é, toda autoridade é instituída por Deus, e o segundo diz respeito à sujeição, pode colocar assim, a nossa sujeição às autoridades.
que é o segundo e último tópico. A essa altura, é possível que alguns já tenham se sentido provocados por aquela velha questão, né? Até que ponto as autoridades devem ser obedecidas? Bom, além de eu ter falado isso, dado um flash lá no primeiro tópico, vamos lembrar de alguém que responde isso de maneira muito clara e bíblica, em Atos 5:29. Atos 5:29. Quem é que está lá sendo julgado diante das autoridades judaicas e responde a esta pergunta? E aí, então Pedro e os demais apóstolos afirmaram. O que eles disseram? Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Eles estavam sendo proibidos de pregar o Evangelho. Estavam sendo proibidos de fazer milagres. Eles estavam sendo proibidos de fazer isso. Eles foram aprisionados, apanharam muitas vezes. Mas então Pedro e os apóstolos respondem: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Muito bem. Agora nós vamos tentar enxergar o contexto em que Paulo está dando estas instruções aqui. Meus irmãos, Paulo está lidando com judeus que eram dominados pelo Império Romano. Israel não tinha autonomia. O Império Romano dominava não apenas a Palestina, mas muitos outros países, não é? Por isso os judeus tinham uma grande aversão ao governo romano. E não é em vão que nos versículos anteriores e posteriores ao que nós lemos, Paulo aborda sobre o amor e a necessidade de não se fazer justiça com as próprias mãos. As autoridades é que têm essa grande responsabilidade, esta incumbência, ou seja, julgar, julgando, absolver ou condenar. Não é do indivíduo, não é da economia do indivíduo fazer a justiça. Ah, mas foi legítima defesa. Não se deve colocar isso como regra aqui não, gente, viu? E nem levantar hipótese. Se o bandido entrar na minha casa armado, o que eu faço? Não, nós não vamos levantar estas questões. Nós estamos tratando do assunto em linhas gerais. Então, diante disto, já que os judeus tinham uma aversão ao governo romano, era preciso que os cristãos fossem exemplo de humildade, de obediência, como Jesus foi. Jesus foi crucificado, foi punido debaixo da lei romana e judaica e religiosa. Foi punido. E quem o condenou? O povo, apesar de Pilatos não ter sido isento da sua responsabilidade. Jesus em nenhum momento falou assim: você não tem autoridade para me julgar, Pilatos? Disse. Em algum momento Jesus disse a Herodes: você não tem nenhuma autoridade para me julgar? Disse. O que Jesus disse a Pilatos foi: nenhuma autoridade terias se de cima não tivesse sido dada. Não é? Então Jesus foi exemplo, né? E Paulo agora está rogando aos irmãos que sigam esse exemplo de humildade, para que o Evangelho também siga transformando vidas através do testemunho de cada cristão. Agora imaginem cristãos descumpridores de leis, arruaceiros, não é? Desonestos. Já imaginou aqueles black blocs que saem pelas ruas aí fazendo protestos e quebrando vidraça, soltando bomba em caixa eletrônico? De repente você encontra o irmão da igreja lá no meio, você está fugindo, oi irmão, você está aqui também, né? De repente a máscara caiu, né? Literalmente, caiu a máscara. Imagina um crente agindo dessa maneira. É claro que eu usei aqui o extremo, né? Qual seria o impacto, meus irmãos, pergunto, de um testemunho deste diante das autoridades romanas? Qual é o impacto diante das nossas autoridades quando elas percebem que o cristão está usando dos mesmos procedimentos
que o ímpio usa. Do mesmo expediente que o ímpio usa muitas vezes, aceitando suborno, aceitando propina, e Jesus é muito claro em orientar: não façam isso não. Paulo, aprendendo com Jesus, vai usar isto: vocês que são soldados, não aceitem suborno não. Paulo vai usar essas palavras, não é? Então o apóstolo não faz essas recomendações também, não apenas aos irmãos de Roma, mas Paulo é ele próprio exemplo desta humildade vista em Jesus. Como é que Paulo se comportou diante das acusações que sofreu injustamente muitas vezes e das punições que ele recebeu? Lembrem, em Filipos, quando ele foi açoitado em praça pública e levado para a prisão? Em nenhum momento Paulo questionou as autoridades que o executaram, ou que executaram este procedimento. Não. Paulo escreve e narra a atitude que teve o dono daquela jovem adivinhadora e a atitude do povo em açoitá-lo, né? E depois ser levado pelos soldados para... Na verdade, ele foi açoitado por causa do povo, né? Da revolta do povo, como foi o caso de Jesus. Ele não foi linchado, né? Então ele foi açoitado como punição do governo, aí depois preso como punição do governo, que é o que aconteceu com Jesus também. Eu não tenho nenhuma dúvida de que pessoas que se digam crentes, mas que muitas vezes são raivosas, insubmissas, rebeldes, revolucionárias, por aí vai, essas pessoas não prestam nenhum serviço a Deus e nem à sociedade, quando se levantam e se revoltam. Na verdade, elas estão dando sérios motivos para que as autoridades venham sobre elas com a espada, a fim de manter a ordem e a paz na sociedade. Imaginem, meus irmãos, aqui as nossas mulheres fazendo uma faixa enorme, né? Fora Bolsonaro, por exemplo. Aí uma pega numa ponta, outra pega na outra, e a gente marca um dia e sai na passeata. Vamos pensar no governo atual aqui, né? Fora, pode ser um vereador qualquer, ou o prefeito, coloca lá fora. O que vocês acham que vai acontecer? Logo, logo a polícia vem atrás com cacetete, com escudo. E quem é que está lá? Aquele povo ali, acho que é de uma igreja. Ah, lá, olha lá, é o pastor da igreja presbiteriana. O pessoal é da igreja presbiteriana. Aí vem a polícia e leva todo mundo para a cadeia. Que legal. Imaginem, este não é o modus operandi da igreja. Se a igreja quer mudar algo na sociedade, não é por estas vias. O mundo é que age assim, pelas passeatas, pela gritaria e tal. E aí então o governo vai e põe a polícia lá para manter a ordem e a paz. Alguns fazem passeatas pacíficas, mas, meus irmãos, mesmo as pacíficas não deixam de ter algum problema lá que acaba envolvendo as autoridades através da força militar, não é? Na verdade, quem age desta maneira está dando sérios motivos para que as autoridades venham sobre elas, né, ou sobre essas pessoas, com a espada. É o que está no texto, a fim de manter a ordem e a paz na sociedade. Veja o que Paulo diz aqui. Vamos voltar lá a Romanos 13. Como eu fechei aqui, gente, estou voltando lá, tá? Os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Versículo 3, não é? Faze o bem e terás louvor dela. 4. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É claro que eu citei aqui alguns exemplos muito extremos, mas qualquer tipo de infração que se cometa, não é? Qualquer lei que é quebrada nos expõe, não é? A ter que responder por aquilo que nós deixamos de cumprir, ou pelo ato que nós assumimos, não é? Abordando esse mesmo assunto um pouco mais adiante, Paulo escreveu a Timóteo, dando as seguintes recomendações. Tito capítulo 3, pode colocar aí, as mesmíssimas recomendações, em Tito 3,
versículos 1 e 2. O que é que Paulo diz? Lembra-lhes, dizendo a Tito, lembra-lhes que se sujeitem aos que governam as autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Olha tudo que tem a ver com esse momento aqui. Estejam prontos para toda boa obra, não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando prova de toda cortesia para com todos os homens. Repito, o cristão é exemplo de cidadania, meus irmãos. Ele é exemplo de cidadania. Agora, além do temor das autoridades, Paulo está acrescentando um outro elemento aí, que ele chama de consciência, né? Além de temer a autoridade por causa da espada, o que será que a autoridade trazia a espada naquela ocasião? Todos os textos ligados que fazem menção da espada estão ligados à pena de morte. Lembra um deles de Hebreus, assim, muitos foram mortos ao fio da espada. Então as autoridades carregavam a espada. Claro que é como um policial hoje, que só de mostrar a arma, só de ver a arma já intimida, né? E é claro, dentro das nossas leis brasileiras não se admite a pena de morte, até porque o policial não tem a autoridade de executar a pena de morte, não é? Mas no contexto, Jesus foi vítima desta lei romana, foi penalizado com a pena, foi punido com a pena de morte, Jesus. E não foi a espada, foi a pior maneira que havia de punir, né, um infrator, que era a crucificação. Então, quando eles vinham com a espada, vinham para matar mesmo, né, matar mesmo, né? Os casos mais graves, é óbvio, né? Está no Velho Testamento, né? Deus dá muitas orientações a esse respeito. E o autor aos Hebreus, como diz, volta e traz esse assunto. Agora, lá na primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, assim, eu disse que além disto, eu ia falar também por causa da consciência. Versículo 5 de Romanos 13, é necessário que lhe estejais sujeitos não somente por causa do temor da punição. Eu não vou fazer porque eu vou ser preso. Quando eu era criança, depois adolescente, depois de adulto, eu vi algumas pessoas dirigindo seu carro, estava tudo certinho, documentação em dia, tudo bonitinho, mas viu o carro da polícia, esconde. Por quê? Porque não estava usando cinto de segurança, que de repente o documento sei lá, né? Esconde. Nós começamos a ensinar às nossas filhas que houver um policial, um comando, não é para ter medo. Se tiver alguma coisa equivocada, o que vai acontecer? Vai responder pela infração. Mas esconder, de um filho porque não tem cinto de segurança no banco traseiro, esconde para a polícia não ver, as crianças começam a desenvolver medo do policial, das autoridades, né? Quando o policial deve ser reconhecido como protetor, como quem protege, não é? Mas além disto, no versículo 5 diz assim, também, né? Então estejais sujeitos às autoridades também por dever de consciência. Pedro explica isso lá na primeira epístola, capítulo 2, versículos 13 e 14, onde diz assim, sujeitai-vos a toda instituição humana, é 1 de Pedro 2, 13 e 14. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam bem, aprovação dos que praticam bem. Então, meus irmãos, nós somos ensinados a ser a primazia em termos de sujeição às autoridades, no cumprimento das leis, vivendo como bons cidadãos, honrando os nossos compromissos, o que nos leva ao final deste tópico. O que Paulo diz é, pagai a todos o que é devido. Está aí, no capítulo 13 de Romanos, texto que nós lemos. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. É claro que é de se esperar que um judeu, aqui cheio de rusgas com o governo romano, não teria prazer em pagar impostos a Roma, não é?
Então Paulo ensina que eles deveriam fazer isto, pagar os seus impostos de maneira respeitosa, e não simplesmente entregar, falar, toma, leva, né? Leva o que vocês têm direito, né? Não, não era assim. Paulo está dizendo a quem, paguei o tributo, né? A quem respeito, respeito, a quem imposto, imposto, a quem honra, honra. Então, não era simplesmente entregar ou pagar por obrigação, mas fazer isto como bons cidadãos que eles deveriam ser, com o mesmo espírito com que serviam ao Senhor. Muito bem, isso posto, chegamos à nossa conclusão. Hoje eu estou adiantado 5 minutos. Ou seja, eu tenho 15 minutinhos para falar ainda, né? Não é, Vânia? 15 minutinhos, mas não vou usar tudo isso na conclusão, não. Todas as vezes, irmãos, todas as vezes que nós nos sentimos oprimidos e ameaçados por qualquer governo, lembremos-nos que as nossas autoridades estão e estarão lá por instituição divina. Primeiro ponto, viu? Diante dessa briga toda que houve aí, não é? Usa máscara, não usa máscara, abre o comércio, não abre, né? Fica na linha vermelha, vai para a amarela, qual é a outra? Laranja, né? A verde, espera, essa discussão toda, usa a vacina, não usa, compra, não compra. Meus irmãos, as autoridades estão nas mãos de Deus. Nenhum governante permanecerá uma fração de segundo a menos ou a mais, que Deus não permita. Há muitos modos de tirar uma autoridade do seu trono, do poder. E não somos nós que vamos fazer isto. Veja a confusão que está dando lá a eleição americana. Tem um prazo agora para resolver isso. É problema dos cidadãos americanos? É um problema por causa do resultado, mas é uma questão que eles é que vão resolver. Eles tiveram a oportunidade de fazer isso nas urnas, mas, ao que tudo indica, houve problemas lá que não vou entrar no mérito não, porque é problema deles, né? Nenhum governante permanecerá uma fração de segundo. Olha, vou lembrar aqui no Brasil, uma autoridade que foi eleita, mas não chegou a tomar posse como presidente da República. Eu creio que vocês se lembram. Bom, eu já era nascido, né? Tem alguns aqui que não tinham nascido ainda. Tancredo Neves. Tancredo Neves foi eleito, o dia da posse estava marcada, ele foi internado e morreu. Alguns dizem assim, mataram ele. Não sei. Eu só sei que ele está morto. Só é a única coisa que eu sei é isso, né? Outros não dizem que o juiz Teori Zavascki foi motivo também de, de conspiração? Meus irmãos, eu não sei se foi, eu não sei. Mas que foi Deus que tirou, foi. Porque é Ele que põe e Ele que tira. De um modo ou de outro. O mesmo Deus que coloca a autoridade é o mesmo Deus que também depõe a autoridade. Ainda que haja aquela sensação de que nós elegemos ou não determinadas autoridades, graças a Deus a pessoa que eu votei foi eleita, oi, que bom que agora, nenhuma delas assumirá a sua função sem que Deus o permita. Isso sempre vai nos ajudar, inclusive, a sermos gratos quando o nosso candidato não for eleito. Eu votei fulano e ele não ganhou, não foi eleito. Meu coração não ficará amargurado, será grato. E eu saberei ajudar a minha sociedade a melhorar, mesmo não tendo alguém que eu tenha eleito, ajudado a eleger. Se eles vierem a exercer um bom governo ou não, a parte que nos cabe não é sofrer passivamente, não. Primeiro orar por eles, que é a orientação bíblica. Paulo diz isso claramente. E outra forma, usar os meios legais para tratar aquilo que de fato coloca em risco a ordem, a paz e o equilíbrio da sociedade em que nós vivemos. Vejam, isso não tem nada a ver com fé ainda.
Determinada autoridade está lá, mas não está atuando legitimamente, não está atuando com honestidade, não está atuando com responsabilidade, como cidadão, não como igreja e instituição, eu tenho meios legais para poder recorrer destas ações, decretos, decisões de Câmara e outras coisas mais. Pacificamente, sem gritar, sem brigar, né? Sem ofender, porque eu tenho que ser um cidadão exemplar. Qualquer caso, meus irmãos, que represente claramente uma ameaça à fé, deve ser considerado à luz das Escrituras, sob a direção de Deus e não pelo poder opressor do Estado. Não adianta querer empurrar para a igreja, de qualquer maneira, uma lei que ofende a Deus. Isso não vai dar em coisa boa, não. Porque a igreja vai se levantar como Pedro e os apóstolos assim: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Em linhas gerais, nós cristãos precisamos nos assegurar que temos nos comportado como bons cidadãos, servindo de exemplo para todos os demais que ainda não temem o Senhor. Então, que Deus, rogo aqui, meus irmãos, nos ajude no bom desempenho do nosso papel no mundo, lembrando que, em última análise, nós somos cidadãos de onde? Dos céus. A nossa pátria está lá. E não importam os problemas que nós enfrentamos aqui, nós estamos apenas de passagem. E vamos fazer isso com galhardia, de cabeça erguida, dando o nosso melhor. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, falando ao nosso coração. Amém. Irmãos, por gentileza, fiquem em pé e vamos fazer a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Depois eu darei rápidos avisos para vocês aqui sobre o culto de hoje à noite, tá bom? Vamos orar juntos? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Os irmãos podem sentar, eu já me despeço de todos os que estão conectados aí, porque o Estevão ainda não desligou ainda, né, Estevão? Agora pode desconectar. E hoje à noite, às 7 horas, nós esperamos todos vocês no culto de hoje à noite. Que Deus abençoe a todos vocês, viu?